sensação de pertencer a alguma coisa, né? De equipe, saber perder, saber ganhar, que é uma coisa que eu acho que é bom, muito bom pra criança, né? Cara, é fundamental, assim. Eu falo muito isso por onde eu vou. Os clubes têm um dever social gigantesco, É. mais de formar o homem do que de o formar o atleta. atleta, Concordo. sabe? E Forma o caráter, né? forma o caráter totalmente. Preparar o cara para a vida. É. E o futebol tem todo o glamour, tem toda a cobrança de que o torcedor acha que é dono da vida do atleta e tudo, mas o dever principal de um clube formador de futebol não é formar o atleta, porque num funil poucos chegam até o profissional. Hoje um pouco mais, em função de mercado alternativos que tem mundo afora, mas o dever de formar o homem, e é isso que eu mais agradeço ao Vasco, né? Que me formou não só o Vasco, minha família, meus pais, mas me formou um homem de caráter, cara. Então isso... Como que foi essa... Porque na minha época era peneira. Lá no Rio também chamava peneira, né? Também, mas você ia pra assim, peneira? Como que foi? Mas no meu caso foi um pouco diferente. No meu bairro tinha um clube chamado Fonseca, né? Fonseca Atlético Clube. E aí o técnico desse nosso time chamado CBD, porque era a Confederação Brasileira de Desportos antes de se chamar CBF. Sim. Aí levou a gente para jogar nesse clube, porque nosso time era a sensação entre a molecada. E aí a gente começou a jogar futebol de salão, e aí comecei a jogar contra Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Vasco me levou. Esse foi o meu primeiro contato com o Vasco. E aí depois ali joguei em outros times, futsal. Aí fui pra seleção. Que não é o futsal de hoje, era aquela bola menorzinha. Não valia nem gol dentro da área. Dentro da área, era outra coisa. Era outro jogo, outro esporte mais gostoso. Eu achava mais legal também. Mais legal. De jogar, de ver e jogar. E aí... E no futebol de salão você se deu bem? Eu fui pra seleção e tudo. Aí essa transição pro campo, ela foi mais fácil do que fazer peneira em tudo quanto é lugar. Você vai pro campo com que idade? Eu vou pro campo com 15 para 16 no Botafogo. Por quê? Chamado por um técnico. Alguém viu? Um técnico. Eu fui pra seleção carioca, que disputou os JEBs, né? Jogos Escolares Brasileiros. E eu me destaquei na seleção de futebol de salão. E aí o Botafogo me chamou. Eu fui pro Botafogo, fiquei lá 2 anos e pouco, e depois voltei pro Vasco. E como foi essa volta? Nessa época, cara, a gente era trocado por um saco de chuteira. Por meia dúzia de bola. Não tinha passe. Empresário que já não tinha nada. Como que era? Era seu pai que tratava você mesmo? Nada, cara, nada. Meu pai foi uma das pessoas mais maravilhosas com quem eu tive o prazer de conviver. Um cara íntegro, honesto, mas bruto, sabe aquele cara bruto? Sei. Ele falava assim, esse negócio de futebol não dá camisa a ninguém não, hein? Com 9 anos eu já tinha 2 empregos. Mas como eu já era muito distante, eu não tinha o dinheiro pro translado, né? Então eu dizia que eu morava dentro de uma mochila. Eu tinha uma mochila e eu dizia que eu morava dentro da mochila. Então eu ia, sei lá, treinar terça. E aí dormia na casa de um amigo, dormia na casa de outro amigo para treinar quinta. Sei. No salão ainda, porque eu não treinava todos os dias. E aí eu voltava em casa, arrumava um dinheirinho ali, dava um beijo na minha mãe, no meu pai, e voltava a dormir sábado, domingo na casa de outro. E assim fui me virando, fui saindo de casa aos poucos, porque eu já não trazia recurso para casa, não ajudava, então não achava justo ir lá... Claro. Tirar o pouco que tinha. E não ganhava nada nessa época? Cara, a gente tinha uma ajuda de custo. Alimentação, pelo menos? Alimentação, sim. Uma ajuda de custo que saía a cada 3 meses. Então, quando saía, era para comprar um tênisinho, uma camisa, uma bermuda. Mas não tinha lugar lá para vocês dormirem, né? Então, assim, todos os clubes têm o lugar para dormir. Mas as vagas são limitadas. Então, quando apertava, eu era um cara de destaque, assim, no clube...
Então, quando apertava, eu falava, cara, vou dormir aí, vou ter que ficar uma semana aí. Mas eu me virava nos 30, cara. Jogava campeonato de pelada. Tá. Joguei simultaneamente salão e campo, porque o salão pagava mais. Ah, é? E aí fui me virando, cara. Fui me virando. Um patrocínio aqui, patrocínio de pai de amigo, Ah, é? que eu lembro do seu Nelson, que eu vou falar, vou começar a chorar. Pai de um amigo meu que tinha um supermercado, ele era Pô. rico, então me ajudava. Eu só falava assim, seu Nelson, tô com um probleminha aí. Ele falava, quanto é seu problema? Que legal, cara. E aí ele me ajudava, aí passava uma semana. Putz. Não sei quantificar, não sei tornar isso em moeda, né? Mas, Não, mas passava uma semana, duas. não é o valor que ele te deu, é o quanto isso Não, quanto foi isso responsável. agregou, É. quanto isso foi importante na minha vida. Exatamente. Sou eternamente grato. Aí você vai encontrando. O mundo do futebol, cara, ele é muito legal por isso. Você vai encontrando pessoas que vão te ajudando, sabe? Mas eu tinha a minha casa, comida, roupa Mas lavada. nessa época, às vezes você pensava, fala, putz, será que vai dar certo isso? Te batia essa Mas dúvida? o Vilela não tinha nem a pretensão de ser profissional. Ah, não? Não, era pra... Você já não tava na cabeça? Não, isso veio depois dos 18, 19, aí você começa a namorar, aí você começa a pensar em carreira e tal. Não, em ter família, e pô, como é que você vai sustentar a família, sabe? Aí que você começa muito lá na frente. O sonho de pobre, com todo respeito, é limitado. Não no mundo globalizado de hoje, né? Antigamente. Minha casa não tinha televisão, então o chiclete dos olhos eu nem tinha, né? Porque a televisão é o chiclete dos olhos, que você fica ali vidrado querendo ter aquelas coisas que a novela mostra. Eu não tinha isso. Eu só tinha um pensamento: tirar minha mãe do aluguel. É mesmo? Porque a minha mãe era empregada doméstica e nos finais de semana ela lavava roupa para fora porque era para pagar o aluguel. Então, minha mãe também. Então a fixação era trabalhar, seja no que fosse, né? Esgotar o sonho de ser atleta profissional e até o limite, mas sempre com o objetivo de tirar a minha mãe do aluguel. Era só aquilo. Quando você vê que jogar bola, você pode fazer 1000 vezes o teu sonho, aí a partir daí que aquilo vira profissão. Porque quando você era moleque, estamos falando de anos 80, né? Eu fui do meu time, do Vasco, campeão da Taça São Paulo de 92, um dos últimos a subir. E o que mais teve sucesso. Então, assim, aí vem os percalços, né? Eu jogava num time de pelada. Esse time de pelada, de vez em quando, jogava no mesmo horário do time do Vasco ou do Botafogo. Aí eu dava um migué no Vasco pra jogar pelada, porque aquele dinheiro que eu ganhava ali me sustentava a semana. Então, perdia espaço no clube, sabe? Era uma gangorra. Era aquele dos pratos que você vai rodando vai equilibrando. Caramba. Até que teve um jogo em São Januário, que aí é coisa de Deus, não tem outra explicação. Teve um jogo em São Januário numa quarta-feira, não tinha como eu faltar, eu deixar de ir. E era antes do treino do profissional. E aí o Antônio Lopes ficou na beira do campo, o cara da minha posição se machucou, eu era reserva. Tava na reserva por causa dessas coisas aí, porque... E aí eu entrei e fiz 2 gols. Ele viu. Aí ele viu e me chamou. E chamou o técnico e perguntou pro Jailson na época: por que ele é reserva no teu time? Aí o Jailson olhou pra mim e falou: você conta ou eu conto? Como eu sempre fui muito verdadeiro, transparente, que foi uma coisa que sempre me ajudou, mas também me atrapalhou bastante. Falei, não, é porque eu falto de vez em quando. Aí o Lopes botou a mão na cabeça e falou, cara, não joga esse talento fora, não sei o quê. Vamos fazer um acordo. Você vai vir treinar com a gente aqui, no profissional, e vai descer para jogar no júnior. Eu quero te ver jogar mais algumas vezes. E aí eu fui, comecei, eu não jogava, eu era reserva, né?
Aí comecei a jogar, Como comecei a ir bem, titular. comecei a ir bem. E treinava no time de cima. Caiu aí, eu acho. Não, é só aqui. Ó. Ah, tá. Voltou? Voltou. Eu treinava no time de cima e descia pra jogar. Então, no júnior eu já era o cara. Exatamente. E no profissional eu era aquele molequinho ali humilde, esperando a oportunidade. Até que o Bismarck foi para a seleção olímpica. E aí eu tive a oportunidade de estrear profissional. E uma curiosidade, assim, que eu acho que é quase que inédito, né? Tem poucos raros. Sou o único, um dos poucos que nunca fiquei no banco. O quê? Não. Todo mundo vai no banco e entra, né? Vai do banco e depois... Não, eu Você já foi direto... Meu primeiro jogo profissional foi titular. Nunca mais eu saí. Caramba. Depois eu fui banco porque briguei com um, briguei com outro, fiz merda aqui, fiz merda ali. E fui punido a ficar no banco. Sim. Mas Então, nesse jogo que você entra, você manda bem? Foi bem? Como foi? a minha estreia fui muito bem. A gente ganhou do Corinthians no Pacaembu por 4-1. Ah, foi esse jogo do 4x1, Foi o jogo cara. do Foi seu primeiro jogo. 26 de Eu janeiro de lembro 92. disso, cara. Foi minha estreia. Nunca tinha jogado. Mas assim, eu lembro com carinho, como se fosse hoje, de Mas pessoas... tava treinando, você conhecia o pessoal. Então, quando acabou a temporada de 91, o Vasco dispensou alguns atletas. Tá. E o Lopes fez a lista para se apresentar em 92. janeiro de 92. Só que ele caiu nesse meio tempo. Ele foi mandado embora. E aí o técnico Nelsinho Rosa, ele assumiu o Vasco. Só que aí veio a minha sorte. O Bismarck estava na seleção, o William sem contrato. Você ficou com medo de perder porque o cara te conhecia. Eu tava no bolo. Eu tava tava no grupo que viajou pra... Ai, cara, Lambari, eu acho. Águas de Lindóia. Uma pré-temporada. Uma pré-temporada. Tá. Tava ali treinando nesse grupo. Esperando a chance e tal. Esperando a chance. Aí vem o novo E a treinador. minha sorte é que alguns jogadores estavam sem contrato. Então eu comecei treinando no time titular e comecei indo bem, até que veio a estreia Contra o Corinthians. do campeonato. Aí a gente ganhou. Aí eu fui bem, joguei bem. Aí o segundo jogo foi contra o Goiás. Em São Januário eu joguei bem também. Aí o terceiro jogo, o Bismarck voltou, porque a seleção olímpica foi eliminada. O Bismarck voltou, ele ficou no banco. Ah, é? Ele ficou no E a banco. torcida? Não, Entendeu. de boa. Foi contra o Fluminense no Maracanã. Tá. Aí o Fluminense terminou o primeiro tempo 1-0. Eu acho que foi isso, gente. Quem é bom de história aí, me ajude. Tá. Aí o Bismarck entrou no lugar do Sorato. Não entrou no meu lugar. Tá. E aí nós viramos 2-1. E a partir dali o Bismarck voltou a ser titular. E o time... E o ataque ficou eu, Bebeto e Bismarck. Caramba, que ataque isso. Era bom. Mano. E aí, enfim, aí foi quando eu me tornei atacante. Porque como jovem, quando jovem... Você era meia? Eu era meia. Mas eu tinha muita força e muita velocidade, muita explosão. Sei. Então a minha característica era mais de atacante do que de meio campista. Mas nessa com o Bismarck e com o Bebeto, você tava fazendo o que aí? Então, era como se joga hoje. Os times jogam com... Hoje se joga com 3 volantes, né? Um volante, 2 meias. E 3 atacantes, como se joga hoje. Era mais ou menos isso, só que eu e o Bismarck, a gente tinha a obrigação de voltar pra compor? De voltar pra compor o meio. Tá. E só o Bebeto ficava lá na frente. Então a gente revezava. Uma hora ia um... Como eu tinha pouca idade, né? 19 anos. Eu aguentava ir e voltar. O jogo era menos corrido do que hoje. Então a parte física fazia diferença. E aí? Você caía mais pra direita. Isso. Caía mais pela direita. De jogar pela direita. Exatamente. Não alcançava, não, você acha? E você era atleta? Você era o cara que treinava sério a parte física ou não? Era meio natural? Até amador, não. Até amador, até chegar ao profissional, essa história é boa também. Até chegar ao profissional, não tinha essa pretensão, eu só tinha aptidão física. Sei. Tá? E nesse primeiro jogo... Você era muito magrelinho ou não? Tinha 70 quilos. 70 quilos só? 70 quilos. Então, até essa estreia, eu era jovem. Tá. Era jovem, tá? E aí, nessa estreia, nós viemos de ônibus
do Rio para São Paulo. E na volta, o Eurico, na época, o vencedor levava 60% da renda e o perdedor ficava com 40%. Uma prática que era só lá na década de 90, que hoje não existe mais. E aí no ônibus ele pagou o bicho. E eu lembro que eu estava na casa da minha tia Lúcia, morava lá porque era mais... dormia mais lá porque era mais próximo do Vasco. E eu lembro que eu sempre conversava com ela, né? Eu lembro que eu comprei uma geladeira para minha mãe, que não tinha, uma máquina de lavar para... bicho? uma máquina de lavar para minha tia, porque via minha tia... Uma máquina de lavar para minha mãe, né? Porque... Claro. E ainda comprei roupa no shopping e abri uma caderneta de poupança. Eu lembro como se fosse hoje. Seria o que hoje, o bicho? Isso daí seria uns 8 pau, será? Uns 6 pau pra comprar tudo isso? Eu diria que um pouco mais até. Uns 10 pau? Uns 10 pau, 12 pau. E aí eu pra falei... quem tava... Você ganhava quanto nessa época? Ganhava R$300, saía de 6 em 6 meses. Caramba! Aí eu falei, caramba. E era dinheiro ou era... Em dinheiro. Um bolo de... Porque o borderô não tinha cartão na época, então É verdade. era tudo em dinheiro. Os clubes saíam com um saco de dinheiro assim do estádio. E aí ele veio no ônibus contando e pagando. E pagando cada um. Sei lá, tô fazendo, não sei qual é o valor. Sim, eu sei as coisas que eu comprei. É. E eu falei, caramba, isso é bom. Um jogo. E aí eu comecei a me dedicar. Só que aí eu tinha suporte, né? O Vasco foi generoso comigo, alugou um apartamento para minha mãe, tirou a gente do lugar mais carente, me deu um carro, me levou para morar no hotel, onde o clube concentrava, para eu poder me alimentar. Porque tinha isso de alimentação, né? Para me alimentar e para eles tomarem conta de mim, né? Tá. As duas coisas. Né? Para terem um pouco mais de controle, entendeu? E, enfim, e aí, cara, eu fui só evoluindo. Ganhando massa. Evoluindo. Mas já tinha essas coisas de academia, o pessoal... Não. Era muito... Não, a musculação não era uma coisa presente no Alimentação no futebol, também não. Alimentação também não. Era mais restrito que hoje. Era proibido refrigerante, Tá. que hoje é mais liberado. E era caldo de feijão, arroz, salada. Tá. Era frango, era uma... Dentro do conhecimento da época também, né? Era mais balanceada a alimentação. Mas era legal, era bom. E você parou de faltar? Porque aí você não precisava mais Não, faltar. aí levei pro chão de orelha. Cara, aí, segundo bicho, terceiro bicho, porque o nosso time foi Crescendo. Foi só ganhando, a gente ganhava tudo. Foi um timaço, só não foi campeão brasileiro naquela ocasião por acaso. Era com final nessa época, não era pontual. Foi, a final eram dois grupos de 4. Jogava todo mundo contra todo mundo. Dois grupos de 4 só? Não, jogava todo mundo, classificavam 8. Tá. É verdade. Faziam 2 grupos de 4. Aí o nosso grupo era Flamengo, Vasco, Santos e São Paulo. Tá. E o outro grupo, cara, eu não vou lembrar. Mas eu acho que era... Quem saiu de lá? Saiu Botafogo e Flamengo. Tá.